A grande diferença entre Vale e PetroRio é que o PetroRio tem um crescimento do volume de produção que, se o petróleo cair, ela consegue fazer o resultado crescer mesmo com isso, né? Mais PRIO do que 3R? Bem mais, né? A PetroRio tem uma capacidade de execução muito melhor que 3R, né? 3R ainda precisa provar que veio. Entendi. Tem oportunidade, tem muita oportunidade, inclusive se você for pegar as recomendações do sell-side, assim, das corretoras e bancos, é sempre 3R tem uma oportunidade a mais, mas a PetroRio entrega, assim, o que a PetroRio fez com o Frade, que é um dos campos dele nos últimos, sei lá, 2 anos, assim, é um campo que eles já têm faz algum tempo, já assumiram, já aumentaram a produção e do nada eles aumentaram 50% a produção. E agora, semana passada, eu acho, ou na outra semana, acho que foi na semana passada mesmo, eles aumentaram 12 mil barris em Frade. Tipo assim, do nada eles conseguem aumentos de produção, assim, violentos, tipo, ninguém tinha isso na conta, entendeu? Fora o que o pessoal já tem na conta, né, que são outros grandes aumentos de produção. A produção dela tá dobrando esse ano, ano que vem cresce mais 40%, já o planejado, e tem mais os a mais que ela consegue e gera muito caixa, né? Ela consegue... Até custo caindo e produção subindo. Até uma dúvida de PetroRio, depois eu passo para o Igor aqui fazer uma outra pergunta, mas você, de novo, posso estar errado, me corrija, porque eu não tenho PetroRio, não invisto, não acompanho muito. Pode estar errado. Mas tomara que não, com essa política nova, com essa indefinição, na verdade, da estratégia da Petrobras, até com essa questão do parar os investimentos, isso não poderia ser muito prejudicial para a PetroRio? Ou o pior, teoricamente, já passou, ela já conseguiu os campos, já está trabalhando? Como que vocês veem um pouco isso? Porque aí mexe muito com uma questão política também, que é muito incerta. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se o Lula amanhã vai falar, cara, tira o Prats daqui, coloca um outro cara que tá super alinhado, e a gente não sabe, na verdade. Né? Difícil, né? O Lula mudar de ideia, né? A Petrobras voltar a vender ativos, porque a ideologia do PT é muito de estatizar, né? De Estado grande e tudo mais, então acho pouco provável. Tomara, mas pouco provável. A PetroRio já tem crescimento para esse ano, para o ano que vem, e talvez para outro ano. Entendi, já é meio dado. Assim. Eles não dependem da Petrobras comprar novos campos. Óbvio, se a Petrobras voltar a vender campos, para eles vai ser melhor ainda. Eles vão estudar, talvez eles comprem, talvez não. Mas eles não compraram muito campo da Petrobras, né? Eles preferiram campos privados, porque chega com uma infraestrutura melhor, menos sucateado. Dá menos trabalho para você comprar, né? Quando uma empresa pública vende alguma coisa, você tem que fazer milhões de leilões e é cheio de regra e tal. Eles fizeram um negócio com Chevron, com BP, com Total, então com empresas privadas. Então, assim, seria melhor para eles, obviamente. Seria melhor para todas as pequenas petroleiras, né? As miners. Mas eu nem coloco isso na conta, acho que não vai. No governo PT, a Petrobras não vai voltar a vender campos. É engraçado, né, que lá fora se fala public, porque é públicas, mas públicas significa que são empresas de capital aberto. E aqui a gente tem a ideia de que públicas, né, estatal, né? Então, você falou de PetroRio. PetroRio foi uma das porradas que vocês deram, né? Uma das recomendações que vocês deram lá atrás. Eu até acho que um de vocês dois colocou o gráfico outro dia no Instagram, lá que foi uma das recomendações que deu não sei quantos %, mas 13 vezes. Vocês pegaram lá desde o começo, né? E agora eu quero te fazer ela tinha acabado de subir uns 100%, assim. Ela tinha acabado de comprar Frade. E muita gente, quando eu recomendei, era tipo, nossa, tá cara, acabou de subir e tal. Eu falei, cara, tipo, tava 2 vezes. Mas era pra quem acompanhava, via que já tinha crescimento contratado e tudo mais, né? Ainda tinha, tipo, 3R hoje, ainda não tinha execução, entendeu? Você não via o que a empresa poderia fazer. Hoje em dia, você olha pra trás e você já tem uma confiança muito maior na capacidade de entrega deles. Lá não tinha. Eu ia te soltar o corte agora. Qual é a nova PetroRio, Bruce? A nova PetroRio é a PetroRio. A PetroRio continua crescendo muito forte, continua reduzindo o custo de extração. O petróleo está num patamar que, tipo, não fede nem cheira, né? Ele não precisa subir, não precisa cair. A PetroRio consegue gerar muito caixa no patamar onde está. Eu até vi um negócio hoje da Bloomberg. Eles fizeram uma pesquisa com as empresas americanas. O setor nos Estados Unidos que mais gera caixa e o mais barato em EV/EBITDA é o setor de petróleo. A Warren Buffett hoje, acho que saiu uma notícia de que ele tinha aumentado a posição, né? Tá enchendo a mão de Occidental e de Chevron, que operam no mesma basin lá, como é que chama? No mesmo campo. Bacia, né? A bacia, mas sei lá qual que é a palavra. Assim. É de shale, né? Não é de petróleo no fundo do mar. É shale gas. Tem coisa muito mais fácil na bolsa que, tipo, não depende de uma commodity, ou não depende do minério de ferro, ou não depende de algum fator
externo, que também está muito barata, que eu acho que vale mais a pena. Aliás, quero entrar nesse assunto com vocês. Se vocês puderem citar pelo menos um case aí de cada, que vocês acreditam que tá barato, que tá bacana para investir nesse momento. Não, só para o Bruce vai falar de vários aqui. Assim, o que o Bruce quer dizer é o seguinte: às vezes uma empresa ela pode ser dependente de commodity. E, óbvio, todas as empresas que vendem commodities vão ser dependentes do preço da commodity. Só que se ela é capaz de crescer sua produção 10, 20% ao ano, né, ela tá aumentando a capacidade do faturamento. Mas quando você tem um mercado quase que já está penetrado, ela basicamente vai crescer, né, as suas receitas baseados muito mais dependente do preço preço daquela commodity do que, né, do crescimento da receita. E a Vale ela não cresce, né, a quantidade vendida já há muito tempo, porque ela cresce muito pouco, né? Então por isso que você vai comprar um negócio que é barato, que vai continuar barato, e é isso, né? Mas o Bruce pode citar aí quais os casos que a gente mais gosta. Tem um exemplo legal disso que você explicou agora. Por exemplo, Petrobras depende do petróleo, porque ela não tem grandes crescimentos do volume de produção de petróleo dela. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da Petrobras caiu 30%, mais ou menos, entre esse ano e o ano passado. A PetroRio não, a PetroRio também é uma exportadora de petróleo e tal, ela opera campos maduros, mas a produção dela cresceu 100%. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da PetroRio subiu 30%. Então, assim, ela depende do petróleo? Depende, mas ela tem um crescimento tão grande da produção que o mesmo petróleo caindo, ela consegue um crescimento do resultado. Mas tá barato ainda, Prio, você acha? Porque tá subiu muito. Barato. Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, né? Muita Caiu um pouquinho agora, 16 vezes, vai. Vocês acham que ela ainda tem a tendência de... Porque foi o que você falou, ela pode continuar investindo em outros campos. Qual que é a opinião de vocês? O resultado dela subiu 20 vezes. Então, assim, ela subiu porque o resultado subiu. Então, se você olhar preço-lucro e EBITDA, tá um pouco acima, digamos, do normal, mas não tá nada absurdo. E o resultado dela vem dobrando, né? A produção dela vem dobrando do ano passado para cá. Ela passou o primeiro semestre com o imposto sobre exportação de petróleo, né? Que baixou o resultado dela, mesmo assim ela conseguiu um crescimento. E agora, no segundo semestre, não tem mais o imposto de exportação, né? Acabou, a medida provisória expirou, então não existe mais. Então o resultado dela vem muito superior ao que veio no primeiro semestre e o mercado está colocando um pouquinho disso no preço. Mas se você olhar o tamanho, ela provavelmente vai dobrar o EBITDA, dobrar o lucro nos próximos 2 tris. Então, se você olhar um pouquinho desse resultado, antecipar um pouquinho desse resultado, ela continua bem barata. Então, se você olhar entre PetroRio e Petrobras, ainda PetroRio. Segue olhando para PetroRio. E ainda não tem o governo como sócio atrapalhando a sua vida, né? Faz sentido. Subsidiando combustível e tudo mais.